Alô, viajantes! Embarque nos sonhos de viagem, o seu passaporte sonoro para destinos e histórias surpreendentes. Voe alto com a Bancorbras Turismo, sua janela para o mundo. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 5º episódio dos Sonhos de Viagem, uma iniciativa da Bancorbras Turismo. Eu sou Bárbara Lins e hoje vamos falar sobre viagens no tempo, a ascensão do turismo histórico. Muitos viajantes buscam destinos para visitar praias, lugares paradisíacos, apreciar boa culinária e por aí vai. Tudo isso é louvável e faz parte daquilo que é realizar sonhos a partir de viagens. No entanto, entre gestos, sabores, busca por serviços diferentes, há uma modalidade que tem se destacado bastante nos últimos anos. Trata-se do turismo histórico. Você sabe do que se trata? Não é apenas uma excursão para tirar fotos de monumentos famosos e publicar nas redes sociais. Não mesmo. É muito mais do que isso. É viver o momento. É se fazer presente naquilo que um dia foi importante para o destino. Resumindo, o turismo histórico busca inserir o viajante em uma narrativa histórica, fazendo uma conexão entre o turista e o local. Para entender melhor, 2 feras no tema. Com a gente, o Christian Soliva, que tem mais de 20 anos de experiência em turismo internacional e organização de grupos, atua na Bancorbras desde que começou na área do turismo, já morou em Oxford, Inglaterra e na Suíça, onde estudou italiano e alemão. Também teremos João Carlos Amador, jornalista, publicitário e pesquisador da História de Brasília, criador do projeto Histórias de Brasília nas redes sociais, que já conta com mais de 400 mil seguidores e milhões de visualizações. Também é o autor de 7 livros sobre a capital do país. Sejam os dois muito bem-vindos, João. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Oi, boa tarde, muito obrigado pelo convite, Babi. Prazer, João. Prazer, Christian. E Cris, você que já tem mais de 20 anos de experiência em turismo internacional, organização desses grupos, queria entender como é que começou a sua trajetória no turismo, assim, como é que você falou assim, isso aqui é uma paixão, é mais do que uma paixão, agora vai ser um trabalho? Bom, começou quando eu fazia inglês. Quando eu fazia inglês, surgiu a oportunidade de morar fora. Daí veio aquele catálogo da escola, onde eu vou morar. Daí tinha Estados Unidos, tinha Austrália, mas me apaixonei pela Inglaterra, né? Então, onde a gente tem aí muita coisa histórica envolvida. E dali era muito fácil envolver outros países limítrofes ali para conhecer uma grande gama de outros destinos numa viagem só. E aí que me veio, não, antes eu queria fazer direito, falei, não, vou fazer turismo. Né? E turismo a gente achava, vou viver viajando, mas não é bem assim, né? A gente trabalha com gosto, gosta do que faz, viaja também, né? Mas, né, não é um turista. A gente propicia, né, viagens fantásticas para os nossos clientes. Que legal, querido. A gente vai abordar mais esse assunto que é bem interessante, que é essa mudança de trajetória a partir de uma escolha de um destino que você viu, olha, tem muito aqui para explorar. Exato. Desse ponto de conexões que podem ser feitas, de outras relações, de viagens rápidas, que não à toa escolheu a Inglaterra. Exato. E, João, você aí com 7 livros publicados de Brasília, bombando nas redes sociais, é um prazer enorme como moradora de Brasília te acompanhar. Como é que o turismo também, você sempre está envolvido com o turismo, apesar do seu nicho principal ser essa pesquisa histórica da nossa capital? Pois é, o turismo ele acabou entrando, né, nessa seara meio sem querer, né? Não foi meu objetivo quando comecei a História de Brasília. O objetivo, inclusive, faz 10 anos, esse ano foi em 2014 que eu comecei. Era só divulgar curiosidade sobre a cidade, fotos que as pessoas me mandavam, fotos do álbum mesmo, aquele álbum empoeirado que estava ali, o pessoal digitalizava a foto, mandava e eu publicava. Então, ainda é esse um nicho, né? Produz alguns vídeos sobre história da cidade, personalidades, mas ele acabou tendo essa aderência ao turismo, porque muita gente fora de Brasília começou a seguir a página. Ou pessoas que já moraram em Brasília em algum momento da vida, profissionalmente, muitas vezes se mudaram e começaram a seguir a página nas redes sociais para lembrar da cidade, lembrar de alguma coisa de quando viveu aqui. Então ele foi tendo essa aderência ao turismo porque essas pessoas começaram a ter
muita vontade de voltar a Brasília também, revendo coisas da cidade, né? Às vezes nem estava nos planos, já morei lá um tempo, 20 anos atrás, eu quero ver de novo. Ou recomendar a cidade para alguém que está ali, né? Um parente, um amigo, fala, eu já fui em Brasília, é muito legal, vale a pena. Então, o conteúdo da página começou a alimentar esse desejo também, porque era um material também que a pessoa podia mandar para o amigo. Olha assim, a história dessa quadra aqui, que legal, que você pode ir ali para Brasília. Então, a gente foi tendo essa coesão e até hoje a coisa continua andando. E, João, eu acho que é muito isso mesmo. A gente falou agora na introdução, que era a questão dessa profundidade, dessa conexão, dessa diferença. Não é, né, Cris? Assim, eu vou ali só dos principais pontos e achar que isso é turismo histórico. Não é. Sim. É uma relação, uma conexão maior. Como é que você define isso como pesquisador? O que você acha que é esse turismo histórico mais profundo? E Brasília, eu acho que tem essa profundidade que você falou. Às vezes até ela não é maior ou menor do que outras cidades mais históricas do Brasil, né? Qualquer uma de Minas Gerais, Rio de Janeiro, até São Paulo. Mas é diferente. Primeiro, por Brasília ser muito nova, né? Uma cidade jovem, 64 anos só. Uhum. E pelo objetivo da cidade. Acho que ela já nasce meio histórica, né? Uma cidade tem aquela dualidade. Ela é moderna, né? Na sua gênese, é modernismo e tal, alguma coisa muito inovadora. Mas ela já foi tombada. Ela já nasceu meio que tombada, pelo menos durante a construção do JK ele já falou, essa cidade precisa ser tombada para que ela não seja modificada. Então ela já nasceu um pouco engessada, entre aspas, como aquela maquete em tamanho real que tem que ser preservada, que tem que ficar desse jeito. Então ela já nasce com esse viés histórico também, algo que tem que ficar do jeito que é, do jeito que foi projetado. Claro, ela vai sendo alterada ao longo das décadas, né? Perfeito. Mas o plano inicial, né, do Lúcio Costa, as escalas, né, que é o que está preservado, elas têm que continuar. Então ela tem essa perspectiva histórica mesmo, e é o que a gente busca preservar até hoje. É isso, mais ou menos assim, que você vai no detalhe, às vezes, de um prédio que construiu num tijolinho. E como é que você vê isso, Cris? Você acha que tem aumentado essa busca por esse turismo histórico, de entender, de se conectar com o local mesmo, com a gênese deles, não só vai lá no Big Ben, sei lá, vou para a Inglaterra, no Big Ben, vou não sei aonde, vou na montanha-russa, vou... E check, acabou. Você tem sentido as pessoas querendo entender e vivenciar mais aqueles pontos históricos, a criação daquele lugar? Eu vejo que tem clientes e clientes. Perfeito. Né? Todo lugar que a gente vê, a maioria dos lugares, tem o seu cunho histórico. Né? Vai visitar uma cidade, vai ter um city tour histórico. Uhum. Né? Talvez o destino não é histórico, mas tem um vilarejo histórico que tem aquela igreja, né? Que foi tombada, aquela igreja antiga que vai lá e tira foto. Então, não é um turismo histórico de raiz, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê que muitos brasileiros vão para destinos históricos fora do Brasil, que tem um cunho maior histórico, mas vão, de fato, para instagramar, para tirar foto e para falar, estive aqui. Mas você vê, eu que acompanho muitos grupos para a Europa, por exemplo, né? A gente coloca o auricular, o guia vai explicando toda a história, mas o pessoal tá vendo o brinde aqui, tá vendo um outro aqui, nem todo mundo tá prestando atenção em todo o monumento que está sendo explicado, como foi concebido, quem idealizou, quem foi o construtor, enfim. Então a gente vê que tem clientes e clientes, os mais interessados e os instagramáveis, que vão para tirar foto e marquei, estive aqui. Mas acho que tem crescido essa busca para as pessoas tentarem entender também desse lugar e se conectar com eles de alguma forma, assim, tentar entender melhor, que tem buscado uma curiosidade? Olha, muitos destinos têm se preparado melhor para isso. Olha, né? tem se preparado, também os destinos têm se inclusive, preparado. estão fazendo de forma virtual um tour que você vê pela internet, que você dá uma olhada antes como que é, depois você vai em loco, né, descobre como que, não, agora eu quero ver de fato, pessoalmente, como é esse destino. Então, alguns estão se reinventando, principalmente Dubai, vamos dizer assim. Dubai também é bem novo como Brasília, mas já está se instagramando para o turista chegar lá e querer visitar, né, depois de ter visto tudo no virtual. Né? Que interessante saber desse movimento também, das próprias cidades querendo mostrar mais. E é uma experiência diferente, né, Cris? Quando você vai entender, você pode ir só na Mona Lisa, mas se você sabe da história daquele quadro, não é à toa que você não vai para a Mona Lisa, porque tem uma história por trás daquilo ali. Quando você conhece os detalhes, você tem uma outra visão daquele espaço e pode se tornar uma outra viagem. Eu cito um exemplo sempre. Assim, meu amigo era apaixonado por séries e filmes americanos em Nova York. Eu viajei com ele, eu não sou tão fã de série, filme, não acompanho. A viagem era outra, porque ele falou, olha aqui o negócio do não sei do que, olha aqui né, do lá Friends, em Nova York, tem olha um aqui turismo o do Friends, né? Sex and the City, olha aqui, não sei o que, aquele prédio tinha um gorila ali, tinha um King Kong, sei lá, que aquele...
quando você sabe um pouquinho da história, quando aquilo tem um significado antes para você também, que você aprende, você conhece as nuances, é muito mais rico, né? Eu imagino a cara dos turistas quando você explica e eles ficam, então não é só uma parede ali, não é só uma porta. Aquela porta tem uma história, Exatamente. tem um porquê. E como a gente está geralmente em grupos, né? Tem aqueles que já vão sabidos, né? Demais, munidos de mais informações, que daí chama a percepção do resto do grupo, que né, não prestei atenção nisso, vou prestar mais atenção no guia, porque talvez né, tenha alguma coisa ali. Não estava tão ligado, vou passar a me ligar mais na explicação. Ai, que legal, que bacana. E você, João, assim, quando você pensa em viagem para você, ou então você está produzindo algum dos conteúdos para o seu livro, para suas redes sociais, você vê que tipo de experiência pode ser mais rica na hora de produzir para quem está do outro lado? E ganhar essas nuances? Eu vejo assim que tem muitos públicos também com interesses diferentes, né, nas postagens. Às vezes o mesmo conteúdo que eu coloco tem interpretações diferentes dependendo de quem olha, né? Então tem, por exemplo, outro dia eu postei sobre ali aquela quadra de cima Babilônia Norte, ali na Asa Norte, 205/206. A quadra estranha. Comercial toda estranha, né? Então ela tem muito amor e ódio, muita gente gosta, as pessoas não gostam, mas tem todo o lado arquitetônico, então quem é mais ligado a isso, a arquitetura, os próprios arquitetos, olha ali, analisa muito tecnicamente, ela funcionou, foi uma arquiteta da UNB que projetou. Ela pensou mais ou menos que fosse um shopping center, né, ali nos anos 70, todas as lojas integradas, mas acabou não dando certo, foram vendidas as lojas individualmente, desvirtou o projeto. Então tem esse olhar, né? Foi um bom projeto, ela era visionária, estava à frente do seu tempo, não sei. Tem gente que fala, não, ele não é funcional, ele é meio feio, ele é esquisito. E tem pessoas que amam por isso mesmo, por ser uma quadra completamente diferente, uma arquitetura. Porque você tentar ousar numa cidade como Brasília, que já é arquitetonicamente muito rica, está ali o Niemeyer disputando com você em todo lugar, realmente é um desafio, né? Aqueles arquitetos em Brasília que queiram fazer uma coisa diferente, tem uma concorrência bem forte. Então ela tentou realmente inovar em uma cidade que já é muito inovadora. Então só isso já vale um olhar diferenciado para aquela quadra. Então tem muito isso, né? Muita gente que não conhecia também, às vezes vê um post desse e fala, eu nunca fui ali, eu quero ir ver como é que é, cheio de labirinto, o que é que tem naquela quadra. Então desperta esses olhares diferentes, né? E até um turismo interno, né? Muito curioso, porque assim, a gente, inclusive, às vezes faz collab, pensa em produtos juntos, porque tem uma coisa que a gente passa batido, é a mesma coisa do Cris. Tem uma porta ali, se você não falar que aquela porta, sei lá, Napoleão passou por aquela porta, Ninguém sabe. Exatamente, a gente em Brasília tem isso também, essa questão, esse turismo interno, assim como você, os produtores de conteúdo, explorar essas possibilidades de turismo interno com essas curiosidades que são fantásticas, né? E aí você se aprofunda naquela cidade e cria outra relação com ela e para ver as coisas. Exatamente. Você passa, às vezes, por ali todos os dias, é uma coisa, tem, sei lá, uma placa. Em Brasília tem muito isso, né? Os prédios mais antigos têm placa de inauguração. Você vê isso na 108 Sul, 306 Sul, 308. Tem muito isso. Inaugurava um prédio, você tinha uma placa. Foi inaugurado pelo presidente Juscelino Kubitschek, taranã. Muitas ainda estão lá, muitas foram retiradas em alguma reforma e nunca sumiram. Isso é bem comum em Brasília também. Mas várias estão ali. E as pessoas passam literalmente todo dia, não dão atenção, né? Então, são detalhes, né? Bustos de JK, por exemplo. Tem vários bustos dele pela cidade. Muitos já sem a placa explicando o porquê de estar ali. Mas dá para dar uma resgatada do que é. Acho que lá no 206 Sul tem também um busto de JK bem ali, no né? meio de uma jaca. Exatamente, está ali, a pessoa passa e o que você está fazendo aqui? No Brasília. Aí ninguém sabe, JK morou aqui, ninguém sabe por que está ali, né? Por que resolveram homenagear? Então, esses resgates são interessantes e as pessoas têm um novo olhar realmente pelo local e pela cidade, né? Vem um turista, um amigo que veio visitar Brasília, olha, aqui aconteceu isso, então as pessoas se tornam reverberadores desse conteúdo, isso é muito importante. E acho que lembrando da jaca, inclusive, a gente pode ir um pouco mais além do turismo, né? O turismo sensorial, o turismo culinário, né? Porque tudo faz parte daquela história, daquele destino, vamos dizer, uma Bahia aqui no Brasil, né? A comida tem história, né? Um som tem história, um instrumento tem história, então a gente pensa muito em monumento quando a gente fala em turismo histórico. A gente tem que sair um pouquinho dessa seara de uma igreja, de uma catedral, de um prédio super antigo, e também vamos resgatar o que mais é histórico dentro de um destino. Uma expressão. Uma expressão que a gente comentou aqui em Brasília, um restaurante que foi histórico, uma cozinheira que inventou um prato típico, um acarajé da vida, que até hoje faz sucesso no Brasil e no mundo. Ou seja, então, o turismo histórico vai além de monumentos, igrejas e
né, e templos, eu acho. E você que acaba organizando e conduzindo algum desses grupos grandes, que estratégia você usa assim, para chamar a atenção disso? Porque é isso, tem algumas pessoas que estão lá simplesmente para dar check, check, check. E aí você deve usar de 1001 artifícios para tentar chamar, vem cá, olha, esse aqui Eu vale tenho que mais fazer que uma programação foto. para todo mundo, para todos os gostos. Então, na programação que eu desenho, né, eu desenho principalmente as internacionais e geralmente fica na Europa, né, porque nossos clientes de grupos é 50 a mais. Então tem que ter aquela dosagem. Então a gente coloca o monumento durante a manhã, com explicação, deixa uma tarde livre para compra, daí à noite põe um show folclórico, põe um jantar para ter tudo. Então num dia você tem para o gosto quem quer ir fazer uma coisa mais histórica, visitar um museu, mas também tem o tempinho de compra para aquele que quer comprar um souvenir, comprar alguma coisa para levar para a família. Então a gente tenta dosar no dia a dia do roteiro, né, entre coisas culturais, históricas e também compras, entretenimento e afins. Que interessante. E teve algum destino seu assim que foi mais desafiador nessa questão de buscar essas histórias para despertar em todo mundo? Como é que foi aqui nessa organização? Na verdade, na Europa não é muito difícil, né? Olha conseguir, aqui. quando eu falo de Europa, né? Sim. Então, tanto é que a gente não saiu muito da Europa para esse tipo de grupo, porque se vai para um outro lugar, né, acaba, né, complicando no sentido de sair um pouco da história e ter uma coisa mais contemporânea, né? Na Europa é mais fácil, então tudo acaba tendo uma ligaçãozinha. Museu, você tem que tentar fugir um pouco com um espetáculo mais moderno, mais um entretenimento mais atual e sair um pouco da história. E tem algum perfil para esse público que você observa, que gosta mais de um turismo histórico mesmo, de se conectar com toda a origem daquela região, dos acontecimentos? Você acha que tem um perfil desse cliente, dessa pessoa que ama? Casais, geralmente, né? Casais mais vividos, mais experientes, que já conheceram um pouco mais de outros destinos, que já foram para Nova York, já foram para Disney, já foram para um Cancún da vida. Então, e o turismo, o turista 60 mais, 50 mais, os mais vividos. Eles gostam de uma coisa mais histórica, eles têm um conhecimento. Perfeito, o basicão já sabe, já viajou. Assiste programa histórico, né? Já o adolescente não se apega muito a isso ainda, mas mais para frente vai se apegar. Quem busca o seu perfil também, João? Como é que é? Você tem seu perfil no Instagram, às vezes, lógico, tem, obviamente, como você disse, diversas audiências ali. Mas esse que quer o detalhe, que se apaixona por essa minúcia que você conta do destino, tem um perfil mais ou menos dele encaminhado? Tem, sim, de idade, mais ou menos é isso, entre 30 e 45, né? Pra cima, pra né? cima, que é o pessoal que já tem uma bagagem, né, de vivência e Legal. conhece mais Brasília. Mas tem também bastante, eu vejo cada vez mais o pessoal mais jovem também, que começa a ver muitos estudantes que tem como Brasília na sua grade ali curricular de alguma forma e começam a procurar perfis que tenham a ver, que falem sobre Brasília, para conhecer um pouco mais, né? Então eu vejo muito isso. Tenho participado também de muitos projetos com estudantes de jornalismo, arquitetura, um pessoal que começa a conhecer Brasília com outro olhar mesmo, até acadêmico, né? Coisas que eles não conheciam. O pessoal está ali entre faixa de seus 20 anos e começam a saber coisas sobre a cidade, eles vão procurar na internet, é isso, né? Hoje em dia, saiu uma pesquisa que o TikTok ultrapassou o Google, você viu isso? Como ferramenta de busca. Então acaba isso, eles vão nas redes sociais e acabam achando esses perfis que falem sobre Brasília. Eu acho muito interessante, porque são pessoas, são jovens quem tem 20 anos hoje, não vai lembrar de alguma coisa mais antiga ou de uma casa mais antiga que aconteceu em Brasília. Tem muito aquela visão ainda escolar do que é Brasília, né? A arquitetura, o JK construiu, o Lúcio Costa projetou. Então, detalhes da nossa história, né, de 60 anos, que é muito, muito recente, começam a ser absorvidos por essa nova geração. Isso é muito bom. E a gente acho que pode ter falado de um desafio que eu vejo muito, principalmente na Europa, na questão do turismo massivo em centros históricos. Recentemente, essa semana, a Fontana di Trevi já quer limitar, né? A Fontana di Trevi fica no meio de Roma, no caminho para pessoas que moram ali, que passam por ali, mas é impossível. Ali é lotado, gente querendo jogar moedinha, tirar foto, tem que tirar as pessoas de perto, não tem como. Então querem limitar por quantidade diária de pessoas por horário, por dia. Por quê? Porque não tem. Então os habitantes que moram perto do centro histórico, na Europa,
moram mesmo no centro Verdade, histórico, estão se incomodando com o turista que não é aquele que vai necessariamente respeitar o lugar, né? Não vou falar as etnias, mas tem turista que é o turismo de tirar foto mesmo. Vai lá para tirar foto, não quer nem saber o que é o monumento. Eu estive aqui, depois vai descobrir o que é. Né? Então, assim, a gente vê esses desafios, principalmente a Europa tem vivido isso. Né? Então, está rejeitando esse turismo de massa em grandes centros, principalmente históricos. Perfeito, e buscando um turismo mais qualificado, assim, que vai tentar entender melhor, tentar se relacionar, tentar respeitar. Exatamente. E até conhecer outros lugares também, porque a gente tem lindo, né? Um dos casos lá, Barcelona, bem ali perto da Catedral de Jesus Amado, né? É um fuzuê, mas tem gente que mora ali perto, que quer uma tranquilidade. E às vezes esse outro turista com perfil que quer se relacionar melhor com a história do lugar, ele procura até entender como é que viveram afastado um pouquinho, quer conhecer outros palácios, quer se afastar daquela muvuca e ver outros destinos, assim. Deve ter gente que procurando mais do lugar, além do básico. Tem. Eu vejo isso no turista que quer repetir um destino. Já foi aquele destino uma vez, faz sentido, no segunda vez agora eu quero conhecer um pouco além, né? Já conheço Paris, os principais monumentos de Paris, e agora eu quero ir na redondeza de Paris, né, para ver o que os outros castelos. Tem N castelos em volta por ali, não só os mais próximos da capital, né, do centro. Então, acho que numa segunda, terceira viagem, já o propósito é esse. Maravilha. E o que você tem visto de destino histórico mais popular, tanto no mundo, vocês fazem mais na Europa, mas aqui no Brasil, com quem vem tirar dúvidas de vocês? O que você acha que tem sido tendência da busca pelos turistas atualmente? Bom, no Brasil eu vejo muito, né? A Bahia, que tem, principalmente Salvador, que vem se reinventando em termos de muitos museus novos, né? Muita coisa nova. Tem se reinventado Salvador, né? Ficou um tempo meio, né, não decadente, mas agora ela veio com tudo, com muitos outros museus, novidades no mercado. Nordeste, Minas, né? Minas com cidades históricas, a gente vê que é um forte ainda nesse nicho de turismo que a gente vê, mas eu ainda sinto que internacionalmente o turismo histórico ele tem uma pegada maior, para mim que eu trabalho com isso. Por exemplo, um Israel da vida, um Egito da vida que, né, respira isso. Você não tem como sair de dentro dessa parte histórica, né? Ai, perfeito. E, João, você acompanha outros influenciadores que fazem um trabalho parecido com você no restante do país, que tentam levantar essas histórias por trás da cidade? Você acompanha? Muitos, eu vejo muitos. Inclusive, a minha inspiração para a História de Brasília foi o São Paulo Antiga, que existe até hoje, lindo. né? Que é bem legal ali também, isso mais de 10 anos atrás. E eu acho que foi o primeiro mesmo a fazer esse resgate da história da cidade, pegar uma casinha ali, essa casa aqui, é isso. Então foi uma grande inspiração para mim. Eu vejo e hoje eu acho que praticamente todas as grandes cidades brasileiras têm um perfil história de alguma coisa muito similar ao que a gente faz aqui, né? Eu São acho Paulo até que eu tinha a casa dos Matarazzo, famosa, né? Aquelas mansões dos Sim, Matarazzo exatamente. antigamente, algumas tombadas que não podem, estão na Paulista ainda, não podem fazer nada porque não querem, né, investir para, né, para renovar, mas ela está lá tombada e não pode fazer nada, está ficando os pedaços. Né? Pois é. E é legal assim, quando tem algumas denúncias, né? Eu vejo muito em São Paulo, tem muito isso. Um casarão histórico de uma família que simplesmente vai ser demolido ou vir uma farmácia, assim. Aí tem tem que botar isso para frente e falar, gente, isso aqui tem uma história, não é só destruir, fazer alguma coisa. Brasília, pelo nosso tombamento, isso é mais difícil. Então, a gente não consegue fazer muito isso aqui no plano piloto. Mas tem as nossas polêmicas também de alguma coisa que desvirtua um estilo arquitetônico. Não, prédio. É que nem recentemente os tijolinhos nos viadutos. Exatamente, né? Simplesmente tiraram, não precisa, tira o tijolinho. Então, é uma parte da história. Ele foi pensado, ele estava ali por um motivo, tanto que esse padrão de tijolinho estava em vários lugares da cidade, cada vez tem menos hoje em dia. Mas é isso, quem não tem. Muitas vezes o burocrata ali que manda tirar, ele não tem nenhum conhecimento sobre o que era aquilo. Para ele era só alguma coisa que dava trabalho, quebrava e dava despesa. Então manda passar em cima. Então é importante a gente fazer essa função também de pessoal. Isso aqui não é só um tijolo, isso aqui não é só um paralelepípedo, uma pedra portuguesa aleatória. W3, por exemplo. Nossa, quando reformaram a W3, tiraram todos
as pedras portuguesas, que tinham os mosaicos ali que aconteceu. Então, tem isso, né? Pelo menos levantar a questão, falar isso não é uma bobeira, a gente tem que ter alguma preservação. E vocês dois fazem isso muito bem. Com você eu tô tendo uma visão, não sou de Brasília, estou aqui há 20 anos, mas com você eu tô tendo uma visão até mais, né, a fundo de Brasília e coisas que a gente não vê para vender para fora, inclusive. Exatamente. Agora a gente vai receber a Feira BAV, né? Que vai vir um monte de gente do Brasil e do exterior para cá. Como a gente mostra Brasília para esse pessoal que vem? Não tem, né? Brasília, acho que tem esse déficit de empresas que prestam esse serviço, de fazer um tour guiado e tudo mais para mostrar Brasília do jeito que você fala. Pois é, exatamente. Né? A gente acaba se prendendo aos monumentos, que são inevitáveis. Mas tem passa que ali, estar. passa aqui, visita o ali a que? esplanada e acabou, né? E aí? Agora, eu quero o quê? Quero mais. Os Cadê? detalhes. E tem tanta coisa para se mostrar, que às vezes não é tão monumental, por exemplo, você passear ali pelas quadras da Asa Sul, a quadra modelo 308 Sul, ver o Burle Marx, ver como foi pensado os azulejos do Altos Bocão que estão por toda a cidade. Então, é um tipo de conhecer a cidade que não é um monumento, não é algo grandioso, mas é um estilo. É o estilo de viver do brasiliense que você está conhecendo. Isso é interessante também. E que não pode se perder. Eu acho que o trabalho de vocês dois é muito legal por conta disso. Assim, vocês dão visibilidade para esses espaços que às vezes podem passar batidos, perder. E assim, você viajar muito para o Rio de Janeiro também, que é um lugar que é destinão, lógico, algumas vezes que é isso, né? Que é Pão de Açúcar, check, check. Mas aquele centro histórico, gente, dá dó. Pois é. É triste, Exatamente. assim, porque poderia ser melhor explorado, porque tem toda uma... O cais do Vaz do Longo ali, né, que foi os primeiros navios negreiros que chegaram, tem esqueleto, tem não sei o quê, tem um monte tinha um cemitério ali de escravos, tem tanta coisa ali, e que vai se perdendo. Aí você vai no Porto, em Lisboa, em Portugal, aí você fica, gente, o centro do Rio de Janeiro aqui dá de 10 igual, aqui, né? Mas aqui eles estão valorizando, estão preservando, estão ganhando dinheiro em cima disso, Sim. né? E assim, o que acontece? O brasileiro não aproveitou muito algumas oportunidades. Por exemplo, Barcelona. O Porto de Barcelona em si, era um caos antes das Olimpíadas. Né? Sim. Ela foi reinventada com as Olimpíadas. Hoje em dia é um dos maiores centros turísticos da Europa. Ou seja, antes ninguém ia para Barcelona. E agora? Né? O que a gente fez com esse incentivo, né, de receber alguns, né, Copa, Olimpíadas, enfim, alguns grandes eventos no Brasil. Né? A gente não usou muito para... fez um centro olímpico no Rio, mas lá longe, né, meio abandonado já de novo. Ou seja, não usou o momento que teve de infraestrutura para a gente vitalizar 5% de São Paulo. Né? A gente vê a Cracolândia como tá, tem o prédio do Banespa, icônico, que antigamente você subia lá para ver, né, os arranha-céus de cima. Hoje em dia você tem medo de andar ali por onde era a Bolsa, onde tem pela Cracolândia e tudo mais. Né? Então, uma pena. A gente perdeu realmente essa janela histórica. E foi uma promessa muito feita, né, durante os grandes eventos, Olimpíada, Copa do Mundo. Dava Barcelona muito como exemplo. Né? Olha o que aconteceu com Barcelona. Atlanta, Barcelona. Né? E nós não mudamos e já vai quase 10 anos disso. Atlanta é um outro espaço também, né? Que se reinventou. Aí Museu criou de Coca-Cola. O Museu da CNN. E aí começa a ter essas pegadas também de histórias de profissões, de marcas. Tudo isso pode ser envolvido. Que nem você falou, não é só um monumento de um prédio histórico foi a prefeitura. Foi não sei o quê. Não, até uma marca pode virar um turismo histórico, comida pode virar... deve ser muito interessante para você montar também um guia mostrando esse cardápio absurdo de possibilidades do turismo histórico. Isso, por exemplo, Milão mesmo. Milão, a gente tem a Catedral de Milão e do lado a gente tem a Galeria Vittorio Emanuele, que tem, aliás, Chanel, Gucci, as melhores marcas. Então você tem o histórico, a visita, mas você tem atrelado ali a marca italiana, né, de grife. Então você tem tudo no mesmo lugar e, né, convivendo harmoniosamente, né? E acho que como case Brasil para outras cidades, a gente tem tentado criar uma identidade, irmão, você, assim, de como a gente consegue fazer Brasília uma marca também, né? Um verdurão da vida. São essas empresas que estão tentando se conectar com a história para oferecer, como o Cris disse, todas essas possibilidades de venda, de entretenimento para o nosso turista, né, João? A gente tem muito potencial e eu vejo isso mesmo. Mas a gente está começando aos poucos. As marcas estão se engajando, as empresas estão adotando o Brasil mesmo como identidade. E até um pouco natural pela cidade ser muito jovem. Então a gente está numa geração agora que nasceu em Brasília e tem
tem Brasília como seu DNA, porque até poucos anos atrás nós nascemos em Brasília, mas o nosso DNA brasileiro seria muitos dos nossos pais. E era muito comum, quando a gente era criança, perguntar: seus pais são da onde? Meu pai é de Minas, de Nordeste. Então você estava muito ligado a isso. Hoje em dia, não. Nós somos já brasilienses, com filhos brasilienses, e meio que a origem dos avós, dos bisavós, já está meio esquecida. Somos brasilienses raiz hoje em dia. Então, essas empresas estão adotando isso. Isso é muito importante e vai se reverberar daqui a alguns anos, eu acho, quando o Brasília virar realmente uma marca. Iconicamente, nós temos símbolos. Atos Bucão, próprios traços do Niemeyer, tudo isso é muito simbólico, né? E é a cara de Brasília. Você olha assim, é Brasília, e a gente consegue. Então, a gente tem essa oportunidade de ter ícones visuais, né? Que são muito a nossa cara, não precisa criar. Já está ali, já está feito. E é um histórico recente, né? Porque, porque É, Brasília 60. tem 60 anos, vamos dizer Sim. assim. Então, daqui, mais alguns 60 anos, como histórico vai ser tudo isso, né? Exatamente. O valor disso tudo, já existe um valor agregado hoje. Né? Daqui mais 60 anos, né? Comparado com as grandes capitais do Brasil, quanto histórico isso vai ser. Muito, né? Isso tem que se reverter também em negócio, também é importante, que é movimento da economia, movimento do turismo, então tem que ser. Ótimo. E o que você acha disso? Como é que o turismo histórico, Cris, pode ajudar essas comunidades locais? Nem todos eles ajudam. A gente viu que a de Barcelona está atrapalhando, é. subindo o preço dos imóveis. Mas assim, como é que pode ajudar? O centro de Lisboa mesmo, é praticar morar. O pessoal saiu dali, né? Você tem que sair e morar nos Não dá arredores, mais, porque né? ali tudo, tá virando loja, tá virando comércio. Não dá. Mas existe aquele turista, aquele grupo de turistas que vai ajudar a comunidade. Daí sim, né? Ele vai viver aquela história, que não é tanto um turismo histórico, mas vai viver aquela comunidade, como que é fazer parte daquela comunidade, e aí sim ajuda, daí participa dos rituais, né, quando tem uma coisa indígena, por exemplo, né, mas o turismo massivo eu não vejo que ajuda tanto, né, a não ser ir deixando, né, o dinheiro, ajudando na compra e movimentando a economia. Mas às vezes você tem caso, eu lembro de um caso, sei lá, uma igreja ou um lugar que não era muito valorizado, nem pela comunidade local. E quando vem alguém e lança luz naquele espaço, ele começa a ser mais valorizado, a própria comunidade começa a valorizar mais, consegue ter recursos para preservar esse espaço. Você lembra de algum caso? Ou você acha que nessas situações é interessante? Um caso Brasil, que até a gente levou um grupo também, é Trancoso, né? Aquele centro histórico de Trancoso, que antes não era falar Trancoso. Trancoso sabe para quê? Tinha dinheiro, ia de barco, tinha mansão ali na orla, enfim. Mas Trancoso virou um centro que a pessoa que está lá em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, vai lá, passa o dia e vive aquela comunidade que ainda está raiz, né, naquela parte histórica mesmo, né? Uma igrejinha antiga, né? Aqui tem os restos ainda da parte escrava, daquelas casinhas que só fizeram uma fachada diferente, então ajuda. Mas esse é um caso que me vem à cabeça que é recente. Eu tive recentemente lá no Norte, 2 vezes, mês passado, mês retrasado, e eu vi algumas comunidades que estão conseguindo fazer isso, comunidades ribeirinhas, alguns lugares antigos que ninguém dava muita visibilidade. Aí tem desde um Parintins da vida, que por conta dos bois virou o que virou, assim, a comunidade hoje consegue se Não é nem manter. para brasileiro mais. Quase isso. Brasileiro vai lá pagar uma fantasia milionária e olha lá. Eles não têm espaço para você, nem em hotelaria. Eu tive que ficar em Manaus, aí pegar um avião, fui para Parintins ver o show e voltei no mesmo dia, porque lá realmente estava lotado. Mas a comunidade conseguiu ganhar muito ali de visibilidade. E ali do lado tinha uma comunidade, olha só, era um vilarejo que só tinha japoneses. Foi uma comunidade japonesa que veio, pegou, aí caiu no ostracismo. E estavam passando sufoco. Aí quando alguém foi lá e mostrou, olha, dá pra fazer um turismo histórico aqui. Tem um japonês que vieram não sei quantos anos plantar batata doce, plantar não sei o quê, plantaram um monte de coisa. E lá só se fala japonês. Aí pronto, todo mundo quis ficar curiosidade. Eles estavam tendo que abandonar as terras, tiveram que chamar os filhos que estavam de fora para poder acionar e reviver um pouquinho daquele turismo, assim. Mas é muito complexo mesmo, assim, é dosar isso, né? Sim. A mesma coisa do Rio de Janeiro, a gente tem ali em Paraty aquelas comunidades no Mangue, que ficam no Saco do Mamanguá, que ficam naquelas regiões.
Antigamente, os filhos não tinham emprego lá. Aí eles tinham que sair, tinham que abandonar os saberes populares, saberes tradicionais de fazer um barco, por exemplo. Porque, assim, não vai dar dinheiro fazer um barco que vai demorar 1000 anos, que não estão pagando tão bem por um barco feito à mão, por um caiçara, e eu vou, então, ser garçom ali em outro lugar, em outra cidade. Quando o Almir Klink e outras pessoas de Paraty começaram a mostrar o turismo lá, aí que bombou, a comunidade conseguiu voltar para lá, aprender a fazer barcos, aprender essas tradições um pouco mais rudimentares e manuais. Aí apareceu aquele filme lá do vampiro lá, como é que é? Da Bela, do vampiro, do Crepúsculo lá. Aí gravaram a cena lá e pronto. E eu vejo isso acontece, muito. Né? Quando você chega cena de cinema, acabou, né? No Pará tá acontecendo muito isso, né? Aquela que você vai, principalmente quase da culinária, da gastronomia. O cacau, né? Que você vai lá, Virou vai música, de barco, né? até aquela senhorinha que mora lá, que faz aquele chocolate artesanal, que daí já prepara. Daí já virou aqueles programas culinários que aproveitam o ensejo e vai nas comunidades ribeirinhas, vai até de barco até lá, para pegar in natura aquele né, o material para fazer. O cacau, exatamente, ou seja, isso. É histórico, né? E beneficia. E beneficia. E a comunidade legal. Não, Belém, eu acho um exemplo maravilhoso, que Sim. o povo bacana que conseguiu ali no Pará, apesar dos pesares, assim, que nem um Pernambuco, assim, manter uma cultura quase um outro país ali, porque a culinária é outra, a língua é outra, tem uma produção artística muito grande e ser bem lembrado, assim. Foi quando vai um turismo, deixar o dinheiro para essa pessoa que trabalha ali com mandioca, com açaí, com cupuaçu, caçando Brasil, o que for, é ganha-ganha, né? Exatamente. Nesse caso, Sim. é ganha-ganha. Ganha-ganha. E você deve ver isso também, né? Em outros perfis que acompanham, essas nuances, assim, de como as redes sociais, como o turismo pode ajudar a valorização de comunidades, né, Eu João? acho que a rede social mudou tudo, né? Tudo. Realmente. Do bem pro mal. Exatamente. Você tá falando ali dos instagramáveis. Eu Sim. acho que o turismo tem muito disso hoje também, muito mais com Instagram, você querer uma boa foto. Pro bem e pro mal também, por exemplo, a gente está falando aqui do Fontana de Trevi, lugar lotado. As pessoas param, antigamente elas tiravam uma foto, agora não, tem que ser a foto perfeita. Então você Jesus. para e são 10 mil selfies até sair. Tirar o povo de perto, Exatamente. né? Ai, dá uma licencinha. Isso Como engarrafa tira tudo, 100 pessoas dali pra tirar foto Exatamente. sozinha na Fontana de E Trevi. fica ali um tempão num ponto e engarrafa tudo, e tira foto no restaurante do prato. Então, tudo fica mais difícil, né? Com essa. Mas aí pode chamar atenção pro bem, como você disse, Sim. né? Nossa, mas eu quero ir, mas eu quero ir com outra visão. Ou tem aquele que quer vai fazer, ter a visão de postar tudo. mesmo. Acontece né? muito, né? Que acontece. Mas eu acho que a gente tem que se beneficiar disso também, né? Já que a pessoa quer botar no Instagram, vamos tentar dar falando de Brasília, né? Tentar Perfeito. dar um outro olhar, né? Vamos sair um pouco, por exemplo, a gente está aqui no Brasília Rádio Center, que ele faz parte daquela Rotas do Rock Brasília, que aqui onde tinha um estúdio onde Legião Urbana, Plebe Rude, Capital, todo mundo ensaiava nos estúdios aqui. Tem até uma placa aqui na entrada do prédio, colocada pela Secretaria de Cultura uns anos atrás. Então tem essa rota, tem vários locais de Brasília que fazem parte da história do rock. Então tem ali a 303 Sul, onde morou o Renato Russo, tem a Colina, então tem vários lugares. E eu vejo que as pessoas que vêm aqui em Brasília, ou que moram aqui e não conhecem, passam pelas placas, leem ali que tem um pouquinho da história. E eu achei uma coisa muito simples de fazer, né? Não custou tanto, é só botar uma placa e ela reverbera bastante. A pessoa vai lá, tira uma foto, olha onde eu tô aqui onde o Legião ensaiava. Então é legal a gente se apropriar disso, já que vai ter esse interesse virtual, vamos dar subsídios para a pessoa fazer. Então tira a foto ali na placa, tem os IPs também, né? Que historicamente muita gente tira. Tem cada vez mais, e a época né? de cada um deles, né? Sim, sim. E esse ano meio que misturou, né? As cores, né? Estão todas juntas, né? Eu falei, peraí, não, coisa. tá dando pala aqui no meu super. É junho, tem IP branco. Não, tá errado, gente. Isso é setembro. Vamos lá. E IP é um sucesso, né? Para tirar foto, não tem nada mais instagramável que IP. Mais foto, como você disse. Por exemplo, tem gente que vai... Vamos falar de Egito, que a gente vê o History, por exemplo. Toda noite tem um programa falando de Egito, né? Então, tem gente que não, quero ir naquele lugar ali que não é o Nilo, que não é a Gizé, que não é o Cruzeiro. Então, quero ir para um balneário que fica lá para o sul do Egito, enfim. Então, o cliente que vai e tira aquelas fotos, o próximo que já vê, ele já... Não, quero conhecer um pouquinho mais dali, né? E tem muitos a explorar, né? Os solteiros básicos de Europa, Oriente Médio,
são realmente básicos. Pra você conhecer Daí, numa segunda vez, você gostou tanto do destino que você vai, né, que você vai pedir. Daí eu vejo pedido lá. Não, mas eu quero sair do trivial. Daí a gente vai, né, inclusive, buscar coisa que a gente nem, às vezes, o fornecedor lá está preparado para receber. Pois é. Eu e meu marido, a gente dá umas loucuras de vez em quando. A gente foi para uma viagem e aí tava na Moldóvia, e depois se conhecer Transnistria. Não tinha nem guia, não tinha nem pra onde ir. Porque assim, quem tá na moda agora, né? Agora tá na moda. Agora tá na moda, mas quando eu fui, sei lá, tem uns 5 anos, o que é Transnistria? O que é Moldóvia? O que é fronteira de quê? Assim, Zero Zona Franca? Agora o povo vai pra Zona Franca, né? Muito maluco essas coisas. Aproveitando essa sua deixa, Cris, assim, o que você dá, você que organiza isso, tem todos esses desafios, para quem estiver escutando a gente, e quiser fazer uma viagem focada em história, assim, onde vai, onde é que consegue, como é que organiza mesmo uma viagem com esse diferencial focado em história, se conectar com todas as nuances daquele lugar? Bom, então a gente está falando aí de turismo mais individual, né? Perfeito, Não é perfeito. Sair um pouco de grupo, né? Então, a pessoa vai ter que ter um mínimo de interesse, uma pesquisa antes, se ela quiser mesmo. Não, eu quero conhecer isso. Então, ela, né, sugiro que leia um pouco antes, né? O que quer fazer, quantos dias ela tem para conhecer aquele lugar, para a gente conseguir montar um roteiro sem ela... você tem meia hora para entrar nessa igreja e visitar. 20 minutos só de fila. Então, não tem como. Então, quanto tempo ela tem para se organizar com uma viagem, né? Quando você vai querer fazer essa viagem, né? Se é um destino que é frio, se é um destino que é quente. Não dá para ir no verão para o Egito, né? Você não vai aproveitar nada. Você tem que ir no inverno, outono, inverno, né? Você vai para a Europa, e para a Europa em agosto, é que você vai morrer de calor. Né? Então, assim, você tem que escolher o mês, né? Perguntar para o seu agente de viagem qual a melhor época, né? Quantos dias para fazer o mínimo da programação sem ser corrido, né? Porque senão vai colocar um monumento atrás do outro, um dia atrás do outro, você não consegue respirar e no terceiro dia você já está cansado, nem consegue ir mais. Então você tem que respirar, fazer sua programação, quantos dias eu tenho, que época eu quero ir, conversar com a gente de viagem, que daí vai alinhar certinho. E fontes de informação diferentes, assim? Eu usava uma daqui, Unusual Place to Go, assim, que tem inclusive de Brasília também, tem lugares diferentes para ir. Um site, Atlas Obscuro, que me pega assim, que é o lado B dessa cidade, que vem com pontos históricos, assim. Aí o de Brasília ele manda ir para o Minhocão, por exemplo. São lugares diferentes. Eu adoro esse site, Atlas Obscuro, Unusual Place to Go. Que você recomenda de fontes também que você acredita? Além da internet, que hoje em dia tem N blogs, N locais para você fazer uma busca mais detalhada daquilo. A gente tem uns programas de TV hoje que tem canais só de turismo, que é um programa atrás do outro. Um de cachoeira, o outro é ligado só para monumento histórico, o outro é coisa mais radical. Então, assim, tem para todo gosto. Desde canais voltados para turista até N blogs também especializados naquele nicho que você está procurando. Então, lugar para pesquisar não falta aí em TV, internet, seja lá onde for. Não, e até não tradicionais, né? Revista. Inclusive, fica a dica aqui. Para a revista da Bancorbras, assim, que vira até queridinho de e a gente faz gosta, várias mãos ali. Né? É linda, assim, a revista da Bancorbras, o site também, o blog, o canal no YouTube, todos esses espaços têm esses destinos diferentes, que são colaboradores, consultores, organizadores de roteiro, que nem o Cris, que vão ali pesquisar a fundo, que já foram. A gente tem esse cuidado para a revista, inclusive. Cada edição, ela ser diferente das anteriores, né? Para não repetir o assunto em 6 meses, pelo menos. Ou, se for repetir com uma outra pegada, né? Para sempre estar, né, ela bem atual e com novidade para o cliente. Maravilha. E você, João, desse ponto de vista de pesquisador mesmo da história, o que você acha que esses turistas interessados nesse segmento têm que ter em mente na hora de planejar uma viagem? Aqui para Brasília, então, felizmente tem muitos sites, muitos blogs que dão esse roteiro, e eles vão um pouco além daquele turismo arquitetônico, dos monumentos, que é importante. Aqui ao redor de Brasília, por exemplo, cachoeiras, a gente tem Chapada, a gente tem Pirinópolis, então tem outros lugares que também são muito históricos, né? E tem Pirinópolis, por exemplo, é uma cidade histórica que tem tudo a ver com a história de Brasília, porque foi ali onde a Missão Cruz, que delimitou ali o quadradinho, né? O quadrilátero Cruz, eles ficaram ali acampados, hospedados, então tem muito essa pegada, né? Olha, que se tiver tempo, né, Cris? Pensar nesses bate-voltas.
Pois é. E é bom que é pertinho, né? Você Sim. vai, aproveita, vai de volta, às vezes, ou fica um dia só conhecendo a cidade. E eles são longe e perto de Brasília ao mesmo tempo, né? Porque é uma outra cidade, são outras coisas, arquitetonicamente. É Goiás, né? Na verdade, não é DF. Mas eles têm a ver com a história da cidade, né? Chapada também. Chapada, eu ia comentar, né? Tem umas comunidadezinhas bem fechadas, inclusive, que não pode ir massivo, né? Um turismo massivo. Não deixa. Né? Então, assim, tem muita coisa que realmente... Muito perto, exatamente. Você consegue agregar isso a uma viagem turística aqui ao Distrito Federal de forma rápida, fácil, não é muito caro, você vai de carro, então inclusive, na pandemia, isso aí deu uma alavancada muito grande, né? Porque foram as viagens de carro, não podia, né, pegar um ônibus, um avião, daí, né, exacerbou essas viagens aqui no perímetro de Brasília, do DF, nosso quintal, de Goiás, né? nosso quintal, exatamente. Em torno, o que tem aqui? Exatamente. Bem, para encerrar, assim, a gente queria saber de vocês, assim, qual a importância de preservar a história através do turismo, meio do turismo? O que vocês acham assim, que é interessante? Qual a importância disso para a preservação histórica, o turismo? Eu acho que se não fosse o turismo, né, não ia preservar dessa forma, né? Porque é ali que você está perpetuando de geração em geração, né, a importância de um monumento, a importância de uma cultura, a importância de um povo, de uma comida, de uma música, enfim, mesmo que seja de uma cruz ali que foi instaurada numa construção de Brasília. Ou seja, se você não passa isso, né, você vai passar como? Mostrando, levando seus filhos, levando seus netos uma vez. Então, o turismo acho que está totalmente ligado com a preservação e a perpetuação do turismo histórico. Sim, exatamente isso, o turismo. E eles estão muito ligados porque é aquela história, né? Vende mais porque é fresquinho, vende mais. Você vai preservar como um monumento histórico da sua cidade, mas ao mesmo tempo é para os turistas virem também gerar emprego e renda e ter aquela volta, né? Com aquela economia aquecida, você consegue verba também para preservar as coisas. Não só o governo faz isso, né? Eu acho que as comunidades, as empresas, está todo mundo ligado nessa preservação e todos vão se beneficiar com isso. Então, é muito importante essa consciência de que os locais turísticos, de que a atividade turística, ela faz parte da cidade, tanto para quem mora ali, que se orgulha também. Quando eu moro aqui em Brasília, quando eu vejo alguém tirando uma foto ali na esplanada, na catedral, eu fico orgulhoso. Falo, pô, o cara está na minha casa e está gostando do que vê, né? Então, isso é bom para a gente que mora aqui e, claro, para o país, para quem é de fora, para todo mundo. Maravilha. Gente, a gente está chegando aqui ao fim desse episódio do podcast Sonhos de Viagem. Quero agradecer demais ao Christian Soliva, que está aqui com a gente há mais de 20 anos, com experiências internacionais na organização de roteiros e de grupos de viagem. E também João Carlos Amador, que tem mais de 7 livros publicados sobre Brasília, toca um perfil com mais de 400 mil seguidores. Queria agradecer aos dois pela contribuição nesse bate-papo tão bacana de um assunto que é paixão muito, né? Dos dois. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é um assunto que enche os olhos, né? E a gente falou muito pouco do que tem para falar de turismo histórico e foi realmente fantástico. Obrigado aí pela oportunidade, prazer. Obrigado, muito bom estar aqui e muito bom esse assunto está em pauta, né? A gente tem que falar de turismo histórico sempre, né? De preservação, de tudo. Esses cuidados. Exatamente. Parabéns a Bancorbras por levantar essa bola. Estamos sempre aqui, juntos. Maravilha. Bem, antes da gente encerrar, eu quero fazer um convite para vocês. Se você tem dicas também, tem fotos desses destinos históricos, de nuances, de cantinhos, às vezes, que pouca gente conhece, compartilhe nas redes sociais e marca tanto o perfil da Bancorbras Turismo, coloca lá hashtag Sonhos de Viagem, para a gente saber um pouquinho mais também. E aí, quem sabe, compartilhar ainda mais, porque é bom, fica ainda melhor quando é compartilhado, a gente repostar também nas redes sociais da Bancorbras Turismo. E olha, saiba que a gente tem outros episódios sensacionais falando sobre turismo e maternidade, turismo para quem tem mais de 50, 60 anos, turismo para pessoas com deficiência. São vários episódios maravilhosos aqui dentro do perfil da Bancorbras, nas redes sociais e principais plataformas de podcast. Eu te espero, hein? Até a próxima!